Seja bem-vindo ao canal Jung Descomplicado. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a sombra do terapeuta. Você já parou para pensar em como a sua relação com a sombra pode estar afetando a sua vida profissional? E que sombras nós construímos coletivamente em torno da figura do terapeuta? Se esse tema lhe interessa, fica comigo que até o final desse vídeo a gente vai discutir essa relação entre a sombra e a profissão de terapeuta, e você vai aprender a lidar de maneira saudável com essa sombra. Bom, quem me conhece sabe que eu trabalho com a formação de terapeutas. Eu sou professor em algumas instituições e eu também tenho meus grupos de supervisão e um grupo de estudos em prática clínica, onde a gente vai tentando dar uma formação continuada, né, dar forma a essa formação continuada que é tão importante para quem segue essa carreira de terapeuta. Então eu vou ouvindo queixas dos alunos e dos terapeutas que participam dos grupos todas as semanas. E duas coisas que ficam muito fortes. Quando a gente começa a fazer um curso, a gente começa a fazer uma formação em terapia, a gente vai com uma idealização muito grande. É mais do que buscar uma prática profissional para a grande maioria das pessoas. Elas estão buscando um sentido para a vida, dar uma contribuição para o mundo. Tem um quê de romantização, de idealização em estar exercendo essa profissão. A outra coisa é que são as pessoas que saem. Quem sai, geralmente sai com a sensação de insegurança muito grande. Essa sensação de insegurança, às vezes, ela se arrasta. A pessoa já tem um tempo em que ela está atuando e ela continua se sentindo insegura. Para quem está saindo, é normal que a pessoa se sinta insegura. Talvez ela esteja exercendo aquela profissão, aquela prática pela primeira vez. Mas às vezes essa insegurança é exagerada e faz com que a pessoa desenvolva mecanismos de defesa que a gente chama de autossabotagem. Ou o tempo passou, a pessoa já tem uma experiência, mas ela continua se sentindo insegura. Então ela sente que ela não está apta, que a formação dela não foi a suficiente. Muitas vezes essa pessoa vai ficar pulando de galho em galho, procurando diversas formações para que ela possa se sentir segura e autorizada a fazer um atendimento. Muitas vezes essa pessoa vai receber clientes que têm um quadro em saúde mental e a pessoa vai se sentir insegura, então ela vai encaminhar para alguém que tenha na mente dela uma expertise maior que possa dar esse atendimento. São uma série de crenças e de comportamentos que vão se instalando a partir dessa sombra do terapeuta. Então, vamos falar dessa sombra do terapeuta. Antes de falar dessa sombra, se você tem dúvidas quanto ao conceito de sombra, vai aparecer aqui na tela um link onde você vai poder acessar um vídeo onde eu explico o conceito de sombra. Muitas pessoas pensam que a insegurança então é a sua sombra, mas é justamente o contrário. Veja, se na minha mente eu me sinto inseguro, essa é a consciência que eu tenho sobre mim mesmo, eu me sinto inseguro, eu sinto que eu não sou capaz, eu sinto que eu não vou dar conta, eu tenho medo de chegar a um quadro que seja um pouco mais complexo e eu não consiga dar conta, isso é o que está na minha consciência. O que é que eu não consigo acessar? A segurança para atender. Então a segurança é que está na minha sombra. E por que uma pessoa se sente insegura? A gente pode ter diversas questões. A gente pode ter uma formação, de fato, que não foi o suficiente, que não foi adequada. Uma pessoa que é terapeuta, mas nunca passou por um processo, ela vai se sentir insegura porque você precisa passar por esse processo, de algum modo. Muitas vezes, a gente tem sombras, complexos pessoais. Então, eu passei por uma experiência de abandono e eu ainda não elaborei. Então, eu carrego isso para os meus atendimentos. Eu tendo a ser cuidadoso demais ou a ser reativo demais. Mas essas sombras e complexos pessoais, a gente vai precisar lidar com eles na nossa análise, na nossa supervisão. Agora, existe uma razão para a gente se sentir inseguro, que é uma razão coletiva, que é compartilhada por muitos terapeutas, e é sobre isso que eu quero falar. E tem a ver com essa romantização que a gente faz do lugar do terapeuta. A gente romantiza tanto, idealiza tanto, e a gente vai colocando o terapeuta num lugar tão alto, que muitas vezes, psicologicamente, inconscientemente, fica impossível de alcançar.
A gente coloca o terapeuta muitas vezes num lugar quase de um guru, como de uma pessoa intocável, uma pessoa que tem que ter todo o conhecimento, dar todas as respostas, uma pessoa que vai se responsabilizar e que vai carregar esse paciente e que ele é o responsável pelo processo, quando na verdade o cliente é o maior responsável pelo processo. Você pode ser o terapeuta mais competente possível, mas se o cliente não se implica, pouco resultado a gente vai ter nesse processo. Então a gente vai criando muitas e muitas fantasias que vão alimentando o imaginário de um terapeuta quase místico, santo, e que vai alimentando internamente uma segurança. Porque definitivamente não é esse o lugar que o terapeuta ocupa dentro da relação analítica. Existe um livro chamado O Abuso de Poder na Psicoterapia, que fala um pouco sobre essas relações da sombra do terapeuta. Nesse livro, o autor ele traz duas outras imagens de onde a gente vai herdando um pouquinho dessa sombra. Ele fala da sombra do médico e da sombra do sacerdote. A gente sabe que a psicologia está no campo da saúde, o terapeuta é um profissional que está no campo da saúde mental. E a gente tem instalado um modelo médico de atendimento. Quem é o médico? O médico é aquela pessoa que tem todas as respostas. O médico é aquela pessoa que vai dizer para você o que você tem que fazer, até quando você tem que fazer, o que você não pode fazer. E muitas vezes a gente compra essa imagem do médico e a gente quer reproduzir isso na relação analítica. A terapia não é um lugar para você dizer para o seu paciente ou para você receber do seu terapeuta as instruções do que você tem que fazer. Isso pode até acontecer. Se eu tenho uma pessoa que está passando por uma situação de abuso, é óbvio que eu tenho que dizer para ela que ela precisa denunciar, ajudar ela a construir uma rede. Mas, na maioria dos casos, a terapia, o setting terapêutico, é um espaço de autonomia para que a pessoa possa construir a vida que ela quer, a vida que ela deseja. Nós vamos ajudar a pessoa a dialogar com o seu inconsciente, com o seu mundo interno, mas é ela que tem que descobrir, é ela que tem que dar os passos, é ela que é a maior responsável por toda a mudança que ela quer promover. Até porque a terapia em algum momento vai acabar, e quando a terapia acabar, o que essa pessoa vai fazer? Se ela está acostumada a depender de você para dar todas as respostas, para saber e dizer tudo para ela, ela não está desenvolvendo autonomia. A terapia serve para que a pessoa desenvolva autonomia na vida. Existe uma diferença entre segurar a mão da pessoa e ajudar ela a dar os primeiros passos e você fazer a caminhada por ela. A outra imagem que o autor coloca nesse livro é sobre a imagem do sacerdote. Muitas pessoas concebem a imagem do terapeuta quase como um sacerdócio, onde você está fazendo um ato de caridade, onde você está fazendo um gesto de caridade pela humanidade, onde você é o responsável pela salvação daquela alma. Você não está fazendo caridade e você não é responsável pela salvação. Você está ajudando aquela pessoa a descobrir o seu próprio caminho e desenvolver autonomia. Muitas pessoas, inclusive, muitos terapeutas têm dificuldade de cobrar o valor da sessão, o valor que seja justo, porque carregam essa sombra do sacerdote dentro de si. Só que para um paciente ter um atendimento de qualidade, você precisa estudar, você precisa fazer curso, você precisa pagar o aluguel do seu consultório. Então, a pessoa precisa encontrar uma estrutura mínima. Tudo isso vai onerar da gente. Muitas pessoas ficam congeladas e não conseguem nem atender, com medo de errar. A gente vai errar como profissional, em qualquer área vai errar. O professor erra, o advogado erra, o médico erra. Quando a gente errar, o que a gente vai fazer? A gente vai para a nossa supervisão, a gente vai aprender com o nosso erro e a gente vai trabalhar, dar o melhor de si para não repetir mais esse erro. Então, como é que a gente lida com a nossa sombra enquanto terapeuta? Duas coisas. Primeiro, a gente vai dar o máximo de si, a gente vai estudar, a gente vai se capacitar, a gente vai fazer o melhor possível, mas ao mesmo tempo a gente vai reconhecer que a gente tem limites. Existem limitações na nossa atuação. Às vezes essas limitações têm relação com a gente, às vezes com o paciente, às vezes você sente que realmente é um tema que te sensibiliza, você encaminha, mas você não pode paralisar. Se você está paralisando, tem alguma coisa errada acontecendo. Então esse lugar não é para você e você está se obrigando por outras razões. No final das contas, trabalhar a sombra do terapeuta. Se eu estou dizendo que eu tenho na consciência a insegurança e na sombra a segurança, que é uma segurança exagerada, eu tenho que estar seguro de mim, do paciente, com todo o conhecimento. O que é trabalhar essa sombra? Trabalhar essa sombra é trabalhar uma estratégia de humanização do lugar do terapeuta. Você não é um anjo nem um demônio, você é uma pessoa capacitada, com conhecimento, que vai dar o melhor de si. Então não tenha medo de errar, com isso eu não estou falando para você ser negligente.
A gente precisa exercer esse lugar com mais humanidade. É assim que a gente vai tirando a energia negativa da nossa sombra e a gente vai desenvolvendo uma prática cada vez mais assertiva, onde a gente se sabote menos e onde a gente fique cada vez mais confortável com esse lugar que a gente escolheu como profissão. Bom, se você chegou até aqui é porque você gostou desse conteúdo. Eu vou te pedir então para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, porque assim você vai me ajudar a continuar produzindo mais conteúdos como esse. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço e até a próxima.